Olá, tudo bem? Professor José Landesberg e eu venho aqui hoje conversar com vocês sobre o fluxo de caixa. Em momentos anteriores, nós conversamos sobre a importância da empresa entender quando as entradas e as saídas dos recursos estão projetadas. E o fluxo de caixa, pessoal, é uma ferramenta de gestão financeira fundamental para que a gente possa perceber essas entradas e saídas de recursos da empresa. Então, a elaboração do fluxo de caixa passa necessariamente por levantar as datas e os valores que a empresa tem a receber e as datas e os valores que a empresa tem a pagar. Afinal de contas, o fluxo de caixa, ele, como o próprio nome está dizendo, ele revela o fluxo, o movimento, a entrada e saída de recursos do caixa da empresa. Então, ao projetar o fluxo de caixa, ao fazer um fluxo de caixa, você está fazendo uma projeção do que você pretende gastar e o que você pretende receber. E a importância do fluxo de caixa para a boa gestão financeira é porque você consegue antever, ou seja, você consegue antecipar uma eventual falta de recurso ou até mesmo uma eventual sobra de recurso. Dado essa antecipação, dado esse saber antecipadamente que em um determinado momento a empresa vai passar por um aperto financeiro, você já procurar soluções para este eventual descasamento de caixa, esse eventual aperto financeiro. Então, o fluxo de caixa, a elaboração do fluxo de caixa, ele nada mais é do que uma previsão do comportamento das entradas e saídas de recursos da empresa. Você vai tentar prever, você vai colocar na linha do tempo quanto entra e quanto sai, para ter o fluxo de caixa, que seria a diferença do que entra para o que sai. Tão importante quanto fazer o fluxo de caixa previsto, que é essa previsão de entradas e saídas, é monitorar essa previsão através do fluxo de caixa realizado. Ou seja, depois de você prever, o momento vai acontecer. E, ao final, quando ele termina de acontecer, você vai tentar verificar se as receitas se comportaram como você havia projetado ou as despesas se comportaram conforme você havia projetado. Para quê? Para que você possa, através da comparação entre o previsto e o realizado, identificar as distorções de caixa e promover ajustes na gestão financeira da empresa. A má gestão do fluxo de caixa ou a inexistência do fluxo de caixa leva muitas empresas ao aperto financeiro. Por quê? Porque ao não ter um comportamento de como o caixa vai se comportar, a empresa ela perde a referência e ela pode acabar sendo pegue, entre aspas, de surpresa. Por quê? Porque ela não fez uma estimativa de comportamento dos resultados, das receitas e dos gastos que a empresa tiver. Então, ao executar o fluxo de caixa, o que você precisa? Você precisa colocar uma linha temporal, ou seja, uma linha de tempo, que esse fluxo de caixa pode ser diário, pode ser mensal, mas você precisa colocar uma linha de tempo, onde naquela linha de tempo você vai colocar o que você espera que entre de receita e o que você espera que entre de despesas e custos, ou seja, as entradas de recursos, as saídas dos pagamentos que a empresa vier a efetuar. A diferença do que entra menos o que sai gera o saldo de caixa. Esse saldo de caixa, idealmente, ele tem que ser positivo, de 0 para mais. Quando o saldo de caixa der negativo, significa que as entradas de recurso na empresa não está suprindo, não está suportando as saídas de caixa da empresa. E aí você vai buscar uma solução. Que solução é essa? Antecipar algum recebimento, prorrogar algum pagamento. Então, na elaboração do fluxo de caixa, a gente tem as entradas de recurso, a gente tem as saídas do recurso da empresa. Também é importante você controlar o saldo inicial e o saldo final de cada um desses períodos que você está projetando. Onde o saldo inicial é o tanto de dinheiro que a empresa tem no caixa no começo do mês, o saldo inicial mais as entradas do recurso vai dar a disponibilidade da empresa. Ao tirar dessa disponibilidade os pagamentos, vai surgir o saldo final. E esse saldo final, idealmente, deve ser positivo. A boa gestão do fluxo de caixa, o bom entendimento de como os teus recursos se comportam, trará para você
gestor financeiro, um empreendedor, uma tranquilidade de assumir compromissos e de bem gerir financeiramente a sua empresa.